A paz do Senhor, eu sou Janaína Bosch e nesse vídeo nós vamos ler e comentar Êxodo a partir do capítulo 3. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. No vídeo anterior, então, vimos quando Moisés foi para Midian, ali para o deserto de Midian, socorreu as filhas do sacerdote e acabou casando com uma delas, com a Zípora. Ainda no capítulo 2, morreu então o faraó que perseguia Moisés, que queria matar Moisés. E no finalzinho do 2 nós temos esse versículo: e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. E assim nós entramos então no capítulo 3, encontrando Moisés com seus 80 anos ali no deserto de Midian. É no deserto de Midian, enquanto ele está ali com seu sogro, nesses 40 anos, que nós acreditamos que Moisés conheceu a história de Jó. Ele não deve ter escrito imediatamente a história, mas ele conheceu ali. O livro de Jó é o livro mais antigo escrito da Bíblia, foi o primeiro livro a ser escrito, e acreditamos que foi escrito em sequência, quando ele volta de Midian, aí no início da sua jornada pelo deserto com o povo hebreu. Só para localizarmos, então, a escrita dos livros da Bíblia. Nós entendemos que Jó foi o primeiro a ser escrito, depois Gênesis, depois Êxodo. Capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro, o sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então veja, o capítulo 3, ele está contando o finalzinho dos 40 anos ali em Midian. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então veja, no primeiro momento, quando Moisés viu a sarça ardendo ali em fogo e não se queimando, ele quis olhar para ver o que era. Aí Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão. E quando ele estava virando, Deus o impediu. E aí no versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então quando Moisés viu quem era que estava ali falando com ele, Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Finalzinho do versículo 6. Duas coisas para falar aqui desse texto, do capítulo 3, os versículos 1 ao 7. Primeira coisa, a última vez que Deus tinha falado com um homem, foi com Jacó, 215 anos antes daqui. E a segunda coisa preste atenção no versículo 6. Deus fala: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não fala que era o Deus de. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Mas fisicamente eles tinham morrido, mas não espiritualmente. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Neste mesmo monte Horebe. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Esse mesmo Moisés, que aqui no capítulo 3, no versículo 11, fala para Deus, quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? É o mesmo que lá no 2, do 11 até o 14, matou um egípcio e tinha a intenção ali de livrar os hebreus da carga da escravidão. Olha o que o deserto faz com o homem. Lá no 2:11, Moisés tinha tanta gana, tanta raiva, que ele matou um egípcio com as próprias mãos e enterrou na areia. Aqui, 40 anos depois, nós vamos encontrar um homem mais tranquilo, sem toda essa raiva, no seu lugar, já dizendo, olha, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições, quem sou eu? Ou seja, lá no 2:11, ele era o filho da filha de Faraó, morava no palácio de Faraó. Aqui, ele é um pastor de ovelhas, praticamente uma pessoa desconhecida, um anônimo. Vamos continuar aqui no versículo 16. Vai, Deus falando para ele, e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, à terra do Cananeu, e do Heveu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Heveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Então Deus aqui já falando para Moisés o que aconteceria dali a alguns meses. Alguns meses. Os acontecimentos aqui de Êxodo 3 até o 40, eles cobrem um pouco mais de um ano. Há 1 ano e alguns meses. Não chega nem a 1 mês, a 1 ano e meio, talvez 1 ano e 9 meses. Passa muito rápido o tempo e a riqueza de detalhes é muito grande se nós compararmos com o capítulo 2, por exemplo, que cobriu aí 80 anos da história de Moisés. Então, os capítulos 3, 4 e 5, eles acontecem realmente em seguida, um dia do outro dia. Não tem duração de muito tempo. Acontece realmente uma sequência de poucos dias. Capítulo 4. Deus concede poderes a Moisés. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu? E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. Versículo 8. E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam esses 2 sinais, nem ouçam tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor,
eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado teu servo. Ou seja, já tinha passado alguns dias ali essa conversa com Deus. Nem ainda desde que tens falado teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Muito bem, vamos parar aqui no versículo 10. A Bíblia não fala que Moisés era gago. E é muito comum nós ouvirmos que Moisés era gago, mas não é isso que a Bíblia fala. Muitos já se têm debatido, falado, pesquisado sobre qual seria o problema de Moisés aqui. No meu entendimento, esse pesado de boca e pesado de língua não seria um defeito físico ou uma doença física, uma dificuldade física, como a gagueira, por exemplo, mas sim algo relacionado ao seu estado. Quando ele estava lá no palácio de Faraó, ele falava a língua do Egito, o idioma do Egito e também o hebraico, ele lá falava bem, era eloquente. Aí ele sai do Egito raivoso, tinha acabado de matar um egípcio ali, sai fugido e fica 40 anos no deserto, falando pouco, se comunicando pouco. Quem tinha para conversar? Seu sogro? A sua mulher? As cunhadas? Eu penso que ele perdeu aquela habilidade que ele tinha quando ele estava lá no Egito. Mas eu não acredito que ele era gago. Além do que, vamos lá para Atos, capítulo 7, que resume a história aqui desses capítulos que nós estamos lendo em Êxodo. Veja o que está escrito aqui em Atos 7 e 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Tem a versão que fala que ele era eloquente em suas palavras e obras. Esse versículo 22 de Atos 7 se refere a Moisés antes de ir para Midian. Então, se ele tivesse uma gagueira, ele não seria eloquente em palavras. Ele não seria poderoso em suas palavras aqui, antes de ir para Midian. Ele teria sido gago desde sempre. A Bíblia não fala que ele era gago. O que ele fala aqui, pesado de língua e pesado de boca, possivelmente se refere a ele ter se retraído enquanto estava ali no deserto, a uma situação emocional, psicológica, e não a uma dificuldade física, ou uma gagueira, mesmo que a gagueira seja de origem psicológica. Não acredito que ele era gago de forma nenhuma. Acredito que ele se retraiu e se fechou ali no deserto, não estava mais acostumado a falar 40 anos depois. E ficou, sim, com receio e inseguro. Muito diferente daquele Moisés lá do capítulo 2, ali a partir do versículo 11. Isso é o deserto trabalhando a vida de Moisés. Como eu defendo que ele conheceu a história de Jó enquanto estava ali em Midian, penso que a história de Jó também influenciou na sua mudança de comportamento. Deus trabalhou na vida de Moisés. Ele foi para o deserto de Midian como um homem raivoso e voltou como um homem manso. Nós vamos ver no decorrer da leitura do Pentateuco que Moisés vai ser chamado de o homem mais manso da terra. Olha a diferença de um homem que foi para Midian com raiva, tinha matado o outro com as próprias mãos. Eu penso que o deserto trabalhou na vida de Moisés a tal ponto de tirar essa eloquência que ele tinha para falar. E o deixar até inseguro para algo, para um chamado tão grande como este que ele estava ouvindo de Deus. Capítulo 4, versículo 11. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Deus poderia curar Moisés de qualquer coisa, seja algo físico, seja algo psicológico, seja essa retração que eu falei que ele passou ali no deserto. E Deus fala isso: vai, eu vou ser com tua boca. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem te has de enviar. Ou seja, eu não quero ir. Moisés estava dando desculpas, como muitas vezes nós fazemos também.
Ele disse, olha, eu tenho a língua pesada, eu tenho a boca pesada. Só que quando Deus fala, vai porque eu serei com a tua boca, aí ele assume. Ele fala, na verdade, eu não quero ir não. Que é o que fala aqui o versículo 13. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele que tu há de enviar. Quando Moisés falou, eu realmente não quero ir, aí olha o versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então, Deus ficou irado com Moisés, e falou, tá bom então, eu vou colocar outra pessoa para falar no seu lugar. E colocou o irmão de Moisés. Versículo 18. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora, e tornarei meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. Disse também o Senhor Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Versículo 19. Disse também o Senhor Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Deus falar isso, dá a entender ali nas entrelinhas de que Moisés ainda estava com um pouco de receio de voltar para o Egito. Por isso que Deus fala, os que estavam querendo te matar 40 anos antes, eles já morreram. Versículo 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão, aquela vara que se transformou em cobra ali nos versículos anteriores. E disse o Senhor Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou aos seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. Desviou-se dele, então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Esses versículos costumam levantar muita dúvida, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente para como Moisés estava despreparado para lidar com o povo. Ele não tinha circuncidado o próprio filho. Nós vamos antes aqui comentar o versículo 22, o 23. Deus manda Moisés chegar lá no Egito e já avisar Faraó. O versículo 23. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, já tem aqui uma orientação de Deus para Moisés do que ele já deveria falar para Faraó. Penso que essa passagem aqui sobre com Zípora e o filho, se nós considerarmos que Gerson nasceu logo que Moisés casou com Zípora, aqui Gerson já era um homem feito, adulto. Ele nasceu lá no 2, versículo 22, dando a entender que nasceu logo que Moisés e Zípora casaram. Então aqui ele já era um homem feito. O texto aqui não fala se o circuncidado foi Gerson ou foi o outro menorzinho, possivelmente bebê ainda, de colo, uma criancinha de colo ainda. O texto não deixa claro. O texto não deixa claro várias coisas, por isso que existe polêmica e uma certa discussão em cima. O que eu entendo? Que Moisés precisava ver que ele tinha que seguir todos os requisitos para realmente ele e sua família, seus filhos, no caso, serem identificados como parte da descendência de Israel e poderem participar da comunidade da aliança, do povo da aliança, do povo da presença. E essa questão aqui de circuncidar o filho, então, Moisés é um pouco desatento, talvez na época de circuncidar, não circuncidou e deu espaço para a esposa ali, para a mulher dele decidir, e na época ela decidiu não fazer, e toda essa situação aqui possivelmente foi muito mais para que realmente o filho fosse circuncidado do que qualquer outra situação.
Versículo 27. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. E inclinaram-se e adoraram. Pensa na alegria do povo de saber que 215 anos depois, Deus voltava a falar de forma pessoal com os seus. A última vez tinha sido com Jacó. Imagina na cena de reencontro entre Moisés e Arão. Arão era 3 anos mais velho que Moisés. Então aquela ordem das parteiras matarem os meninos e depois Faraó falar para o povo matar os meninos que nascessem dos hebreus, jogar no rio para que morressem afogados, ela com certeza foi uma ordem que deve ter durado cerca de 2 anos, 2 anos e meio, não mais que isso. E remete à matança dos inocentes lá com Herodes nos tempos de Jesus, mataram os de menos de 2 anos. Por que eu falo isso? Que essa ordem do Faraó durou cerca de 2 anos? Por causa da diferença de idade entre Moisés e Arão. Então, aqui Moisés estava com 80 e Arão estava com 83 anos. Eles haviam ficado 40 anos sem se ver. Pensa, consegue imaginar a emoção do reencontro? Estou encerrando esse vídeo aqui, final do capítulo 4, com o reencontro de Moisés e Arão e o retorno deles ali ao Egito e os 2 irmãos contando para o povo hebreu, para o seu povo, sobre o que Deus havia falado com eles. E eles fizeram ali os sinais que Deus havia mandado, fizeram sinais e o povo creu, e encerra o capítulo então com eles se inclinando e adorando a Deus, com gratidão, com toda certeza e alegria, porque Deus voltava a falar com os seus. Os capítulos 5 e 6, que fazem parte dessa leitura também, eles estão juntos numa única narrativa com o capítulo 7. Então, estou optando por fazer o comentário do 5 e 6 junto com o 7 no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.